Seja bem-vindo ao nosso 139º dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e você está no canal de leitura bíblica anual. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em Números no capítulo 28, iremos até Salmo 72, iremos ler o profeta Isaías, capítulo 19 e capítulo 20, e finalizando a leitura de hoje, iremos em 2 Pedro, no capítulo 1. Aqui, em Números 28, nós vamos ler sobre as ofertas diárias, as ofertas do sábado, as ofertas mensais, as ofertas da Páscoa e também das ofertas das festas das semanas. Diz assim, Números capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenho cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as ofertas preparada no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo, que vocês apresentarão ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite de olivas batida. Este é os holocaustos diários instituídos no Monte Sinai de aroma agradável. É uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que a acompanha será de 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derrame a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereça o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, faça uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito, juntamente com a oferta derramada e uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês, apresente ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de cada jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho, deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para cada cordeiro, 1 litro. E para cada cordeiro, 1 litro. É um holocausto mensal que deverá ser oferecido a cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário como oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa. Durante 7 dias comam pães sem fermento. No primeiro dia convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, prepare uma oferta de cereais de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada cordeiro 1 jarro. Ofereça um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas do holocausto diário oferecido pela manhã. Faça assim diariamente, durante 7 dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Isso será, além do holocausto diário, de uma oferta derramada. No 7º dia, convoque uma santa reunião e não façam trabalho algum. No dia da festa da colheita, dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem um holocausto de 2 novilhos, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros de melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros. E para cada um dos cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifiquem que os animais sejam sem defeito. Vamos agora ao livro de Salmo 72, que é um salmo que é designado à autoria de Salomão. Ele fala que o Senhor, ele se inclina diante dele as tribos e todos aqueles que são inimigos do Senhor.
eles devem render a honra e a glória ao nome do nosso Deus. Salmo 72. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão, que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo, e liberte os filhos dos pobres. Esmague eles o opressor, e ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre a lavoura ceifada, como os aguaceiros que regam a terra. Floresçam justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclina-se diante dele as tribos do deserto, e seus inimigos lambam o pó, e que os reis da Tarsis, das regiões litorâneas, lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes. Inclinam-se diante dele todos os reis, e sirvam todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm, que os ajude, e ele se compadeça dos fracos e dos pobres, e salva-os da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos olhos a vida deles é preciosa. Tem o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, e todo dia invoque bênção sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes, floresçam seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoados todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o nosso Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Vamos agora para o profeta Isaías. Nós faremos a leitura do capítulo 19 e também do capítulo 20. Aqui no capítulo 19 e no capítulo 20, nós vamos ver a profecia contra o Egito e também contra a Etiópia. Diz assim, Isaías 19, advertência contra o Egito. Venham, vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz e vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele. Os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra o seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei com que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos, e as necromantes, os médios, os adivinhos. Então os entregarei aos egípcios nas mãos de um senhor cruel, um rei feroz, dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pecadores gemerão e se lamentarão, como também todos que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão, e os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos, e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insetos, de insensatos. Os sábios conselheiros de Faraó darão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao Faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês, se é que eles têm conhecimento do Senhor dos Exércitos, tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os Mênfis são enganados. Os seus chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia um bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou cauda, ou a palma, ou o junco possa fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo,
diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, e se levanta contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Serão um sinal e testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, e ele lhes enviar um Salvador, saberão quem é o Senhor, e a ele prestarão culto com sacrifícios e oferta de cereal. Farão votos ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, e ele os ferirá e os curará. E eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão junto. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20. No ano em que o general enviado para Sargon, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, naquela mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tira o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como meu povo, o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos com as nádegas descobertas. Os que confiam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, e a quem recorreremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria? E agora, como escaparemos? Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Aqui Pedro ele vai falar da certeza da nossa vocação e da eleição, e também da glória de Cristo e a firmeza das Sagradas Escrituras. Diz assim, 2 Pedro, no capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, se só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação do que seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já a sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sempre sejam capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não sigamos fábulas engenhosamente inventadas,
quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz, que disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme as palavras dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção. Como a candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Agradeço a tua companhia, aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.